Jesus é responsável porque ele falou que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nós temos que crer nisto e vir para a casa de Deus para poder tomar posse da bênção. E aí tudo vai ser novo para nós, vai ser bênção, e eu tenho certeza que Jesus há de fazer maravilhas, porque sempre fez. Eu desde que quando eu encontrei a Cristo, só vejo maravilhas, 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 desde os meus 6 anos de idade. E na igreja que eu pertencia era tradicional, não se podia orar para o enfermo, mas quando eu tinha um problema eu orava e Jesus curava. Eu lembro que eu falei uma vez para uma tia, fiquei assim, conta ou não conto? Ela era uma das oficiais da igreja. Foi: tia Maria, posso contar um negócio para a senhora? Pode, só não vai contar para mim não. O que houve? Não foi nada de errado não. É que eu estava assim, orei e Deus me curou. Eu também creio nisso, eu oro e Deus cura, mas eles não deixavam orar. Olha que negócio, que doutrina maligna que passou, que Jesus não fazia mais milagre. E estavam então rasgando da Bíblia, Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem é o mesmo faz a mesma coisa, meu irmãozinho. Então, e tem gente que ainda crê dessa maneira errada, porque está simplesmente deixando o diabo enganá-lo ou enganá-la. Nós vamos pegar firme com Jesus aqui hoje para Deus operar. Eu estou do lado de você, eu estou em consagração, o pastor Jaime está também, e eu creio que a maioria está. Quem não pode fazer em consagração, vem sentar com jejum mesmo, você vai participar. Mas o bom é quando você pode chegar, abrir o coração, você está provando a Deus. Porque comer errado, missionário, não, mas é um voto que a gente faz a Deus. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um café, uma coisa. Não, vamos segurar um pouco e vamos fazer essa obra em nome de Jesus. Terminou o culto, aí você está livre, pode trazer até a sua galinha com farofa aí. Isso é no Rio que a pessoa faz. Teve uma Cabo Frio uma vez, a pessoa tinha que provar que não levou galinha e farofa, porque na hora que comia na praia, jogava todos os ossos ali, machucava os outros. Então, estavam parando os carros e fazendo essa verificação. Mas aí depois você pode fazer o seu lanche normal e Deus abençoe em nome de Cristo. Agora é o lanche espiritual. Vamos para o Salmo 89. Esse salmo foi escrito por um dos cantores, um dos levitas de Davi. 3.000 anos atrás, um pouquinho mais de 3.000 anos. Esse rapaz, esse senhor, esse irmão nosso, chamava Etan. Ele é aqui Ezraíta. O que é isso aqui? O pessoal acha que esse nome também se aplica aos descendentes de Esdras, que foi um sacerdote, mas não é dele não, porque o Esdras estava vivo, não sei quando ele nasceu, quase mais ou menos 400 anos depois, ou um pouquinho mais ainda. Então, era uns 500 e poucos anos, foi quando eles voltaram lá do cativeiro da Babilônia. Esse aqui não, esse era levita. Ele começa assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. O que é benignidade? É uma ação bondosa de Deus, é uma esperança bondosa, ou uma bondade esperançosa que Deus tinha para com a humanidade, mas já mostrava aqueles que eram fiéis no tempo da lei. Ele disse: eu vou cantar perpetuamente. Por que ele não falou eternamente? Porque a coisa perpétua, ela tem início e tem fim. A salvação nossa, ela teve início com a morte de Jesus e vai ter fim quando ele vier buscar a igreja. E os que ficarem estão perdendo a oportunidade. Ou nós seremos acusados de não termos feito mais para eles poderem ouvir o Evangelho. Alguém pergunta às vezes para mim: missionário, o senhor está com 77, o senhor não é mais garoto. Foi você que pensa, eu sou servo de Deus, Ele que me conduz. E eu vou e faço o trabalho, e bendito seja Deus que o trabalho está sendo feito conforme Ele quer. Então, o que eu puder dar de mim, eu vou dar em nome de Cristo, e quando chegar no céu, a gente descansa um tempinho lá. Então diz assim: as bondades esperançosas do Senhor cantarei perpetuamente. Já entendemos.
Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. O que quer dizer com a boca dele? Ele ia falar de coisas que ele sentiu e falaria, não que ele fosse um papagaio, repetidor de sons que as pessoas falam, que não entende o que está acontecendo. Ele não tem esse entendimento, mas tem a capacidade de repetir os sons. O Etan que diz, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade. Eu vou falar dela, de geração em geração. Aqui ele ia ficar para sempre? Não. Ele aqui está assumindo o trabalho do Espírito Santo, que é que nos ensina a cada geração alcançar as pessoas. Porque enquanto durar a vida aqui na Terra, todas as crianças que nascem, elas nascem separadas de Deus. Nós nascemos assim, por causa do pecado de Adão. Mas se elas morrerem pequenininhas, não, aí não tem problema, são inocentes, porque ainda não tomaram conhecimento do Evangelho, não entenderam. Eu entendi quando tinha 6 anos, mas tem pessoa que com 60 ainda não entendeu. Quer dizer, é uma obra que Deus fez em mim. De vez em quando eu penso nisso, pastor pregando, eu entendendo e chorando ali e dizendo, Jesus, eu te aceito hoje, eu não quero ir para o inferno, me salva. E me salvou. Então nós temos que de geração em geração repetir. Aliás, não é errado quando você repete citações que você já fez, porque Jesus disse que a boa dona de casa tira do seu tesouro coisas novas e velhas. De vez em quando é preciso lembrar de certas coisas que você já ouviu e que caiu no desuso aí, você deixou de lado e não está apropriando disso. Então ele disse que cantaria, manifestaria a fidelidade de Deus de geração em geração. Pois disse eu, isso foi a resposta dele para o que Deus falou no coração dele. A tua benignidade, bondade esperançosa, esperança bondosa, será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Aí vai chegar essa parte. A bondade esperançosa de Deus será edificada para sempre. Sempre precisamos edificá-la. Sempre tem mais um pouquinho que Deus está dando para nós. E a gente vai entendendo. Mas não é só para alegrar o nosso coração, não. Como a pessoa passa um perfume e acha que está tudo bem agora, que ela está bem cheirosinha. Mas o perfume vai embora. Mas a benignidade também vai embora. Então a gente tem que estar sempre confirmando ela. Lembrando as pessoas para poder ela ser edificada para sempre, tu confirmar a tua fidelidade até os céus. Então, ele vai confirmar a fidelidade até nos céus, dizendo. Isso ele vai falar nos céus, eu não sei quando, como, mas isso aqui é claro que vai acontecer. Fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Davi era o rei que o levantou. Mas o Davi aqui significava aquele que viria para reinar eternamente, que vai reinar nos céus e na terra. Hoje Jesus já é essa pessoa, porque quando ele ressuscitou e voltou ao Pai, naqueles dias ali, o Pai falou com ele, a partir de agora todo o poder está nas suas mãos. E ele marcou com os discípulos o encontro antes de voltar para os céus. E quando encontrou, a primeira coisa, está lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18. Diz para eles, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Meu irmão, nós temos Jesus conosco, nós temos aquele que tem todo o poder. Se não fosse Jesus, o Pai também, o Pai é que tinha todo o poder, mas ele passou para o Filho. Então é com Jesus com quem nós temos de tratar. Isso está bem claro em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Aí nós temos que chegar e falar com Jesus. Eu quando oro ao Pai em nome de Jesus, mas no meio da oração também falo com Ele, porque Ele e o Pai são um só. Oh Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez, por essa abertura de entendimento, por essa bênção que eu recebi, por essa oportunidade de pregar o Evangelho. Eu fico feliz que eu estou tendo a oportunidade de pregar para muita gente, como aqui agora, apesar do frio,
temos um povo bom. E essas pessoas vieram para quê? Porque tem sede e fome de Deus. Se eu lhe ajudar, e quero lhe ajudar, e vou empregar a minha fé, eu vou ser recompensado lá na eternidade. Então, graças a Deus que Deus me permite lhe ajudar. E você, por sua vez, ajude outros também, para que essas pessoas possam descobrir o que elas são em Deus. Porque tudo que nós precisamos já foi feito. A salvação de toda a humanidade está preparada. A pessoa só precisa saber que ela tem que aceitar Jesus, ou seja, receber o que Ele fez para ela, crer, determinar que ela vai ser abençoada. Então, eu fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, quer dizer, ao filho dele que viria. O que ele falou? A tua descendência estabelecerei para sempre. Quem é essa descendência? Nós. Aceitamos Jesus, nós descendemos dele agora, nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é o primogênito e nós somos os filhos que vieram depois. Ele era o unigênito e é filho mesmo, só ele. Mas nós fomos adotados como os filhos e fomos feitos pelo Pai, Filho e Espírito Santo quando eles formaram o homem do pó da terra. E depois formaram a mulher também. E ele disse que a mulher seria ajudadora idônea do homem. Então, essa é a função de vocês que é muito importante. Não que vocês sejam inferiores. Por exemplo, o Senhor Deus, Ele é Deus, mas Ele nos ajuda. Não que Ele seja inferior, Ele é superior, mas nos ajuda desse jeito. Porque tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. A única diferença nossa é na parte que nos distingue, se é ele ou ela. Mas foi Deus que fez dessa maneira. Agora, somos pessoas gratas a Deus por isso. E se você que sabe ter uma criança, cuidar de uma criança, e só você sabe, você também sabe cuidar do seu marido, que às vezes ele naquele negócio, eu sou tal, ele está começando a cair. Não, vamos orar, não é nada disso não. É no conselho, não vai bater de frente não, mas somos iguais. Claro que somos iguais, mas vocês foram feitos para serem ajudadora idônea. E você que não quer casar, está aí solteiro aí esperando de uma solteira também para poder casar, para ser ajudadora dele. Precisamos e somos parceiros na obra de Deus. Continuando, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei a Davi meu servo, a tua descendência estabelecerei para sempre. Acabou. Quem aceita Jesus é para sempre. Não é perpétua a salvação, não. Ela fica aqui de maneira perpétua. Quando Jesus vier, não vai ter mais nada. Mas quem foi salvo, daqui a trilhões de anos não estará perdido, não. Porque onde nós vamos é o mundo da perfeição. Lá não tem dúvida, lá não tem demônio, lá não tem adultério, lá não tem pecado, lá não tem nada. Inclusive Jesus disse que essa parte de casamento é só para quê? A eternidade nós vamos ser como os anjos, então não terá nada disso. E nós para sempre estaremos salvos. E dentro do plano de Deus que não sabemos como. Quanto mais a ciência evolui, mais ela descobre galáxias onde tem bilhões de astros. Para que Deus fez tudo isso? Não sei, mas só sei que a gente vai ter trabalho por toda a eternidade. E o que precisar Ele sabe fazer. E vai fazer através de nós. Nós vamos ser a bênção de Deus para sempre. A tua descendência estabelecerei para sempre. E edificarei o teu trono de geração em geração. De geração em geração, o trono do Senhor Jesus, o Pai está edificando. E isso é para nós, porque aqui o Davi não era o Davi rei, não. Aqui era o Davi, quer dizer, o Senhor Jesus que viria e veio com o nome de Jesus. O Davi é o amado de Deus. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor.
E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Essa reunião, por exemplo, é uma Assembleia dos Santos, quer dizer, uma reunião daqueles que querem se santificar em Cristo. Só em você desejar santificar, você já está incluído. E o que precisar, Deus vai fazer. O maior erro é quando a pessoa acredita no diabo. Não, missionário, eu vou me santificar, que tem umas coisas erradas, depois eu vou me consagrar a Deus. Não, consagre agora, que Deus quer fazer de você uma bênção. Amém? Vamos ver agora o que aconteceu em Maringá, que eu estive lá nessa cidade do Paraná. Terminei aqui um dia, fui correndo para lá, a reunião, e fiz a reunião 2h da tarde. Por acaso o avião dava direitinho e não atrasou, graças a Deus por isso. Então foi uma bênção grande lá. Foi no dia 4 de maio que eu estive lá, 2h da tarde. Vejamos, por favor. Em Maringá, o povo de Deus se reúne para buscar a presença do Senhor. Com a ministração da palavra, vidas são renovadas e o povo de Deus se prepara para conquistar a vitória. Hoje, o pior bandido do mundo, o pior pecador, ele está vivificado. Mas funciona não. Ele tem que se arrepender dos pecados dele e aceitar Jesus. O missionário R.R. Soares incentiva os irmãos a determinarem a cura pela fé. Quando eu nasci, tive uma lesão cerebral na hora do parto. Teve problema no parto. Uma lesão cerebral. A vida toda você tem esse problema. Você ouviu que Jesus já pagou o preço seu? Sim. Você crê que ele pode curar hoje? Começa a curar hoje, irmão. Caí numa escada. Quanto tempo? Já tem quase 3 meses. Ainda está ruim ainda. Não, mas Jesus já curou a senhora. Vamos tomar posse da bênção hoje aqui. Nossos irmãos deixaram as aflições para trás e caminharam rumo às promessas do Senhor. Me dá essa bengala aqui. Essa muleta. Pode andar agora aqui. Vai andando, vai andando. Isso. Vai andando bem forte. Você está sentindo melhor ou não? Tô. Tá, então vamos embora agora aqui. Vamos correndo, vamos correndo. Aí, pessoal. Vamos correndo de novo. Ah, que coisa bonita. Pode começar a andar, só tá livre, pode vir. Não, o peso está caindo. O peso das minhas costas Jesus lançou no mar, no mais profundo mar, pra nunca mais voltar. Agora eu vou andar e vou correr. Corre, corre, mano. Olha que coisa aí, pessoal. Olha só, corre. Jesus já lançou o peso da senhora lá no mar. Conta pra mim, melhorou? É isso aí, tem que fazer mais. Depois de 1 ano que eu consegui andar sem andador e sem a dor, que é o mais importante. Chegou a minha vez de ser abençoado. Nosso Deus é o Deus que transforma. E olhem só como ficou essa irmã. Tira o andador dela que eu quero ver. Isso, isso. Quebrou, não, o doutor colocou isso aí. Vamos andar agora, irmã? Vamos andar? Sem medo, isso. O filho quer ver só sem medo. Só está amparada por Jesus. Aí, pessoal, tava tão ruimzinho ali, como é que tá? Acabou, irmã? Melhorou? Melhorou. Só está curada, sua mãe só pode sair andando normal. Olha o sorriso do filho aqui, ó. Olha que coisa linda, mãe e filha aí agora. Amém, mamãe. Agora, fala, filho, obrigado. Agora eu vou sozinha. Vem sozinha agora com Jesus. Olha aí, pessoal. Vai andando mais, vai andando rápido, vai andando rápido. Mais rápido, mais rápido. Pode andar, só pode andar. Deus está dando para a senhora. Que o nome de Jesus continue sendo exaltado em nossas vidas. E vamos aplaudi-lo, né, pessoal? Glória a Deus. Irmãos,
Nós vamos agora para Efésios. Tem coisa aqui que uns já conhecem, outros nunca ouviram falar. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado de Adão, mas quando Jesus foi vivificado, nós também fomos. Então, não temos nada mais com o inimigo, nenhuma sequela pode continuar em nós. Está escrito assim, versículo 5 de Efésios 2, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, juntamente com Jesus nós fomos vivificados. Já falamos muito isso aqui. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, espiritualmente nós ressuscitamos, fomos colocados em Deus de novo. Não brinque com a sua posição, não vá para o pecado. Você é uma pessoa que foi ressuscitada juntamente com Jesus. Agora você tem essa autoridade sobre o mal. Continuando aqui no mesmo versículo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados, empossados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Tudo está com Jesus. Leia o Evangelho, medite no que Ele fez, e tudo que você entender, creia, confie e invoque aquele poder, e você vai ser abençoado. Agora, para que Ele fez isso? Aqui também é a matéria que já vimos. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. A graça de Deus, pessoal, ela veio substituir a lei de Moisés. Foi Jesus quem a trouxe, Ele trouxe a graça e a verdade. A lei de Moisés era boa, mas se a pessoa tropeçasse num ponto, não estava bem. Teria que se manter em todos. Com a graça de Deus, nós nos mantemos em todos, porque ela entra na vida de uma pessoa que é dominada por um ódio, por um desejo de fazer coisa errada, às vezes até de acabar com a vida de alguém, e muda essa pessoa, ela passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas passam. E diz aqui, para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça. Ele quer mostrar nos vindouros, mas hoje nós temos que exigir esse direito nosso, de expulsar o mal e nos livrar dele e começar a dar a verdadeira glória a Deus, não de boca para fora, mas que vem do coração e com base, porque você provou que a palavra é verdadeira. Aí ele diz mais assim, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pela sua bondosa esperança para conosco em Cristo Jesus. Quando Ele chamou a mim, chamou você, ou está chamando, Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo a você, você está preparado para ser uma bênção, só não o será se não quiser. E por que Ele fez isso? Versículo 8, porque pela graça, isso que Jesus trouxe, a nova aliança é a lei perfeita da liberdade, está em Tiago 1:25. A graça trouxe essa lei perfeita da liberdade para nós temos uma aliança com Deus, que não precisamos nem dizer, Deus, cumpre a tua palavra, não faça isso. Simplesmente vem um pensamento negativo que alguma coisa vai acontecer com você, vai acontecer com sua família, aí você diz no coração, pode também falar, mas pode ser só no coração, eu tenho uma aliança com Jesus. Continua crendo, mas não vai tocar mesmo. Você pode ter certeza que Deus vai honrar aquilo que falou a seu respeito, porque pela graça sois salvos, e é por ela, por meio da fé. A fé é importante, que vem por ouvir a palavra de Deus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não pode dizer para uma pessoa que é o pior bandido, eu não vou te salvar. Ué, mas Ele não disse que Jesus sofreu por toda a humanidade? Ele tem o direito, eu creio. E se ele crê, na mesma hora ele é perdoado, ele é salvo e vai continuar na presença de Deus. Não vem das obras, não, é porque eu fiz muita caridade, é porque eu preguei em muito lugar, aí Deus me honra. Não, Ele me honra porque Jesus fez a obra.
O que eu estou fazendo aqui é outra coisa, Ele vai retribuir. Você fazendo uma obra para Deus, Deus vai retribuir. Mas tem gente que é estéril, espiritualmente falando, não ganha um filho para Jesus, uma filha. Não fala de Jesus, não dá o testemunho, não pede sabedoria a Deus, porque se alguém tem falta de sabedoria, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, a mão aberta, e não lance em rosto, estou dando para você porque está escrito, mas você não presta, não, você podia ser a pior pessoa, aceitou Jesus, você passa a ser uma pessoa digna, e glória a Deus por isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nunca se glorie de alguma coisa que você fez. Há um caso que eu tomei um susto a vez com um obreiro, ele chegou perto de mim, isso tem uns 50 anos já, 40, 50. Ele disse, missionário, o senhor sabia que às vezes a gente expulsa um demônio pior entre nós? Vamos chamar de José. Foi José, não estou entendendo isso não, em mim não entra demônio não, que história é essa? Não, o senhor vai entender agora. O senhor orou, caiu, manifestou aqui, caiu, como diz no meio evangélico, 20 pessoas com demônio. Aí o senhor pede os obreiros, expulsem. E um expulsa aqui, o senhor está só olhando ali, precisar, o senhor intervém. Mas tem um que não sai com nada. Ô Zé, vem cá. Expulsa esse demônio. Aí eu expulso, aí eu saio dentro de mim e digo assim, ninguém pôde, mas eu posso. Modestamente, modesta ainda, hein? Modestamente, eu sou o melhor. Quando entrou um demônio pior, nesse caso entra. Você não tem que se orgulhar daquilo que Deus faz, como se você fizesse. Meu irmão, só Deus sabe quantas vezes nós choramos diante dele. Deus, eu sou a pior das pessoas. Aí ele vem e abençoa, agora eu sou a melhor. Faz isso não. Por quê? E por que isso acontece? Porque somos feitura sua. Deus nos fez. Do jeito que somos, não. Do jeito que Ele quer que nós sejamos. Porque a gente ainda tem coisa do passado, por causa do pecado de Adão, que nos faz ficar tímidos. Eu não tenho coragem não, mas se eu dissesse aqui, olhasse, irmão, vem cá fazer uma oração. Não, pastor, chama outro, por favor. Que timidez é essa? Sim, se é para fazer oração, vou fazer, vou falar com Deus. Só tem um motivo especial, não, a hora que se bater no seu coração, Deus, então abençoa essa congregação. Às vezes vai ser uma oração muito mais linda do que eu faria, mas só que as pessoas são tímidas, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Presta atenção. O novo homem que nasce dentro de você quando se ouve o Evangelho, ele é criado em Cristo Jesus, com um propósito, para fazer as boas novas, as boas obras. Ele é criado em Jesus. Você é filho de Jesus, espiritualmente falando. Não é só porque você aceitou, não. Na hora que Ele pagou o preço, nele nós fomos criados. Aceitamos, estamos glorificando a Deus. O que mais aqui? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. E se você não está andando nas boas obras, tomando prejuízo aí, desprezando coisa grande que Deus fez para você. Você é uma pessoa importante. Pare de achar que você é baixo, que você é alto, que você é magro, que você é gordo, que você é feio, que você é bonito. Você é o que Deus queria, você foi feito. É o Espírito que vale, não o corpo. O corpo traz as marcas dos nossos pais, mas o Espírito, glória a Deus, ele é criado em Cristo Jesus. E vamos ser uma bênção. Amém? Vamos ver a novela agora dá uma paradinha para você ver outra maneira de ver Deus operando, depois vem a oração. Por favor, maestro. Vera conheceu Jesus através da mãe dela, que assistia ao Show da Fé pela televisão. Contudo, ela não assumiu um compromisso com Cristo e após a morte da mãe, vivia muito angustiada. Eu fui numa cartomante mais ou menos em 2005. Para falar, me dar algum resultado, né, do que fazer. Ela falou assim, menina, eu não vou fazer nada para você, não. Você tem que procurar Deus. É Ele que tem o tamanho do buraco que está aí dentro de você. Aí eu fui para casa da minha irmã em São Bernardo. E chegando lá, aí a minha irmã falou assim, Vera,
vamos lá na igreja daquele missionário baixinho lá, que a mãe assistia lá na Figueira. Chegando lá, a pastora Juliana já estava ministrando a palavra. Eu só sei que aquilo foi tão fundo que na mesma hora acabou toda aquela angústia, aquela tristeza minha, assim, desapareceu. E eu falei, Senhor, é isso que eu preciso. Aí eu fui buscar saber se tinha igreja aqui em Sorocaba, né? Em 2006, eu encontrei a Igreja da Graça aqui e o meu esposo e a minha filha iam comigo, né? Aí, em 2007, eu me batizei e em 2008, ela se batizou. Além da conversão, Vera recebeu o chamado para patrocinar a obra de Deus. E eu aceitei a patrocinar. Eu falei, essa é uma obediência a Deus. Então, é um prazer ser patrocinadora, porque a gente sabe que a palavra está sendo entregue, né? Mesmo vivendo na presença do Senhor, Vera não tinha sabedoria e as brigas com a filha eram constantes. Em casa era um pé de guerra, porque eu estava assim na adolescência, né? Aquela fase difícil, que não aceita nada que os pais falam. Em 2011, ela saiu de casa. Aí foi morar com um irmão meu. Passou, acho que uns 3 meses na casa desse meu irmão e se descambou por caminhos errados. Aí, no mês que eu estava lá morando com eles, uma empresa me ligou para eu vir trabalhar em Sorocaba. Aí eu peguei e falei, eu vou, né? Aí fui morar numa república e eu não tinha vontade de sair daquela vida, né? Em uma dessas saídas de balada e tal, eu conheci uma moça. Que a gente começou um relacionamento e logo a gente foi morar junto. Aí, em 2014, a minha irmã do Paraná, mais velha, ela já era bisavó. Aí ela ficava jogando na minha cara. Ai, minha irmã já é bisavó, eu não sou nem avó ainda. Aí ela mandou uma mensagem para mim falando, mãe, eu sou lésbica, eu não vou te dar um neto. Não espere isso de mim. Aí Deus me deu a palavra de Isaías 61:9, onde que fala que a minha semente é bendita. Eu falei, Satanás, você já perdeu. Vera continuou buscando pela conversão da filha e em 2017, Priscila consultou um cartomante para saber que rumo tomar na vida dela. Em um determinado momento, ele tirou uma carta assim, olhou para mim, falou, por que você se afastou de Deus? Porque eu tenho vergonha, né? A igreja não vai me aceitar do jeito que eu sou. Aí ele falou, não é a igreja que tem que te aceitar, é Deus. E ele tá com saudade de você. E aí ela começou a ir numa outra denominação, né? Começou a ir, foi para um retiro, tudo. Voltou para o Senhor Jesus, deixou a menina. Aí ela já começou a namorar, né? O meu genro, o Rodrigo. Aí se casaram e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive o prazer de levar minha filha vestida de noiva. E aí, no tempo da vida do Senhor, né? No dia 19/4/2019, chegou a minha semente bendita, a Sarinha, né? Agora, em 2024, chegou a minha Rebeca, para a honra e glória do Senhor. Mas ali, o momento que eu olho para elas, eu olho para minha família completa ali, eu vejo o amor de Deus sobre a minha vida. É maravilhoso demais eu poder saber que a minha filha está servindo o Senhor, porque essa era a primeira bênção mais especial. Ela está aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. Eu não tenho palavras assim para expressar a gratidão que eu tenho a Deus por tudo que Ele fez para minha vida. Porque a palavra dele é assim, ela é viva, ela é eficaz e não volta para Ele antes de cumprir o que Ele propôs aqui. Coisa linda, hein, pessoal? Só Jesus mesmo. Não tem outro jeito que muda uma natureza. E muda. Você vê que o segredo da mãe foi buscar na palavra de Deus, foi lá em Isaías. Semente é bendita. Quando Deus lhe revela uma palavra, Ele deu para você o segredo da sua bênção. Segura essa palavra, por ela você serve a Deus. Virão mais revelações, mas aquela ali que vai balançar, vai ser a base da sua vida, que vai segurar você. Não, o Senhor disse, e Deus mudou a vida completamente. Dessa moça, hoje é uma mãe de 2 meninas, e que se forem ensinadas em Cristo, não vão repetir o erro da mãe, mas vão fazer a obra de Deus quando ficarem grandes. E é preciso isso.
Um dia nós vamos embora, temos que deixar herdeiros para fazer a vontade de Deus. E herdeiros só que andam com Deus, porque quem não anda com Deus não é herdeiro e não tem nada para dar. Mas andando com Deus, você vai ser essa pessoa abençoada. A mãe era patrocinadora, sentiu no coração. Nós estamos precisando. Nós estamos até o dia 18, todos os meses é o tempo das pagamento de contas e contas e contas. Então, a obra é grande, nós estamos com missões em todo esse mundo aí. Ontem mesmo eu recebi aqui um pregador lá do Paquistão, que assiste lá e veio contar, não, só tem que ir lá ajudar a gente, vai, vamos marcar um dia, eu vou lá fazer a obra de Deus. E graças a Deus que Deus está abrindo as portas em nome de Jesus. Já estamos na televisão lá de 7 às 8 da noite. Já temos uma multidão de pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então agora eu vou pedir aos irmãos obreiros para levar para você 2 papéis. Essa aqui é para você, isso aqui é a inscrição de patrocinador. Se você sente a chamada, não banca o bobo não, se assuma. E põe aqui os seus dados, que eu vou orar por você. E aqui você vai pôr o seu pedido de oração, o pedido da aliança. Essa é uma aliança que Deus está fazendo com você. Repete o pedido aqui para você sempre lembrar. Isso fica com você. Aqui está a oração Excelso Deus, aqui está as contas dos bancos em nome de Cristo. Quem é chamado e sabe a quantia, pode ter certeza, é Deus que chamou mesmo. Se você sente que é chamado, mas não sabe quanto, então Deus não chamou você. Mas quando Ele chama, Ele põe no coração e a pessoa entende e atende.